Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Eu gostaria de ler a partir do verso 19. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Enquanto você procura, eu quero aproveitar um ensejo para tributar a Deus o meu sentimento de gratidão pela oportunidade que Ele tem me concedido para estar aqui, desta feita, tendo o privilégio de ser um dos ministrantes deste lindo trabalho. Quero agradecer a Deus por estar revendo essa igreja abençoada e que vai morar no céu. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Argileu. Muito obrigado pelo convite. Pastor Argileu, ele não convida, ele convoca, né? Então, é sempre um prazer estar aqui. Faço-me acompanhado da minha esposa, das minhas filhas. Peço aos irmãos que orem por nós. Estamos pastoreando ali na quadra 2 do Paranoá. Ore para que o Senhor, para que a boa mão de Deus esteja conosco. Amém? Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Meu amigo tecladista, cadê? Ele está por aí? Meu amigo tecladista, se ele estiver por aí, eu queria muito a ajuda dele, por gentileza. Está escrito assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E você diz amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe. Meu amigo, pode ser bem baixinho, um pad. Eu não sei nem o que é isso, mas alguém falou para mim, chama pad. Ah, faz um pad. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Meus queridos irmãos, hoje eu gostaria de refletir com vocês em rápidas palavras sobre algumas lições importantes contidas nesse texto bíblico de Lucas capítulo 16. Com certeza você deve conhecer esta história como sendo uma parábola, mas de acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia, essa história narrada por Jesus, ela não é uma parábola. E eu vou te explicar o porquê. O vocábulo parábola, ele vem do grego paraboli, que traduzido para a nossa língua portuguesa significa colocar ao lado de.
São fatos do cotidiano que são colocados ao lado de coisas espirituais para serem comparados entre si. Ao longo do seu ministério, Jesus contou aproximadamente 44 parábolas. E todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele não dava nome aos seus personagens. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, ele diz: certo homem tinha 2 filhos. Não dá nome. Na parábola do semeador, ele diz: um semeador saiu a semear. Não diz o nome. Na parábola da grande ceia, ele diz: certo homem deu uma grande ceia. Não dá nome. Na parábola do bom samaritano, ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Na parábola da dracma perdida, ele diz: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até encontrá-la. Ele não diz o nome dessa mulher. Então você vai perceber que o modelo de parábolas narradas por Jesus Cristo era sempre padrão. Ele nunca dava nome aos personagens envolvidos na história. Agora, especificamente nesse texto de Lucas capítulo 16, Jesus Cristo ele vai dar nome a um dos personagens envolvidos na história. Inclusive, se você ler o versículo 24 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, você vai perceber que existe um diálogo entre um dos personagens e o pai Abraão. Então nós estamos falando aqui de uma história real, de algo que de fato aconteceu e não de uma mera ilustração. É como se você estivesse assistindo um filme e antes do filme começar aparecesse a seguinte mensagem: esse filme é uma história baseada em fatos reais. Então o que Jesus está contando aqui não é uma obra de ficção. O que Jesus está contando aqui não são crônicas de Nárnia. O que Jesus está contando aqui é uma realidade que se repete todos os dias na eternidade, você acreditando ou não acreditando. Eu tenho que concordar com John MacArthur quando ele diz que Satanás, ele continua com seus esforços para fazer com que o pecado seja menos ofensivo, o céu seja menos atraente, o inferno seja menos terrível e o evangelho menos urgente. O objetivo de Satanás é romantizar a eternidade, fazendo com que céu e inferno se tornem contos de Monteiro Lobato. Mas isso aqui que você leu é a verdade nua e crua do evangelho. Esse texto bíblico ele vai nos contar a história de 2 homens que pertenciam a 2 classes sociais distintas. Um que a Bíblia chama de rico, fazendo referência à classe social a qual ele pertencia. É importante a gente esclarecer uma coisa aqui, porque quando você lê essa história, dá a entender que Jesus, ele beneficia o pobre e ele condena o rico. Só que é importante a gente entender que Jesus ele não tem nenhum tipo de preconceito com a pessoa que tem muito dinheiro. Tem até um ditado que diz: se dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Então, é importante a gente dizer que Deus ele não odeia quem tem muito dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 4, que Deus ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é que Bill Gates, o dono da Microsoft, seja salvo. O desejo de Deus é que Elon Musk, o dono da Tesla e agora dono da Rede X, antigo Twitter, seja salvo. O desejo de Deus é que Silvio Santos, o dono do sistema brasileiro de televisão, seja salvo. O desejo de Deus é que a família Marinho, a dona das organizações Globo, seja salva. O desejo de Deus é que todos os bilionários do mundo alcancem a salvação. O grande problema do rico é com ele mesmo, porque o rico, na imensa maioria das vezes, ele não é proprietário daquilo que ele possui. Ele é possuído por aquilo que ele é proprietário.
E o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então o problema não é você ter o dinheiro, o grande problema é o dinheiro ter você. O que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo de número 10? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, o problema não é você ter dinheiro. O grande problema é o dinheiro se tornar um ídolo na sua vida e você colocá-lo acima de qualquer coisa, inclusive acima de Deus. É por isso que Jesus Cristo, entendendo a paixão do ser humano pelo dinheiro, ele disse lá em Mateus, no capítulo 19, e o versículo de número 24, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque por causa do dinheiro o ser humano mata, por causa do dinheiro o ser humano morre, por causa do dinheiro o ser humano perde a amizade, por causa do dinheiro o ser humano perde a família. O ser humano, ele está disposto a ir até as últimas consequências para ganhar dinheiro. Ele é tomado pela ganância, uma ganância tão exacerbada que ele gasta a saúde para ganhar dinheiro e depois ele tem que gastar o dinheiro para recuperar a saúde de volta. Então o grande problema do rico é que ele deposita na sua fortuna toda a sua confiança. E a Bíblia vai dizer, lá no Salmo de número 62, o versículo de número 10, ainda que as vossas riquezas aumentem, não ponhais nela o vosso coração. Salmo de número 39, o versículo de número 6. A Bíblia diz que todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontou a riqueza sem saber quem as levará. Você se lembra daquele homem de Lucas capítulo 12, do 16 ao 20? A Bíblia diz que ele tinha terra, a Bíblia diz que ele tinha muito mantimento amontoado no celeiro. Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que ele tinha muito dinheiro aplicado na bolsa de valores. E um belo dia, ele olha para tudo aquilo que ele possuía e ele diz: alma, você tem muitos depósitos para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Quando ele disse isso, ele ouviu a voz de Deus dizendo: louco, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Jesus não morreu na cruz para fazer de você um milionário. Jesus morreu na cruz do Calvário para livrar a sua alma do fogo do inferno. Eu vou repetir: Jesus não morreu na cruz para fazer de você um milionário. Jesus morreu na cruz do Calvário para livrar a sua alma do fogo do inferno. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 19, que aquele que espera em Cristo somente para esta vida, ele é considerado o mais miserável dos homens. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada haveremos de levar dele. Colossenses capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não pode minar e nem roubar, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A Bíblia diz que esse rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que era a vestimenta usada pela realeza naquele tempo e por pessoas da alta
classe social. E o texto diz que ele vivia todos os dias no luxo. Era de festa em festa, era de balada em balada. Ele não tinha que se preocupar com o saldo que havia na sua conta bancária, porque ele tinha muito. Ele não precisava se preocupar com o pagamento dos boletos, porque ele comprava tudo à vista. Esse rico, ele vivia a sua vida com intensidade. A vida desse rico era semelhante à música de um certo cantor que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele vivia o hoje, sem se preocupar com o amanhã. Outro personagem que a Bíblia vai mencionar é um homem chamado Lázaro. O nome Lázaro significa aquele a quem Deus socorre. A Bíblia faz questão de destacar que Lázaro, ele era mendigo, ou seja, era um sujeito que vivia em situação de rua e que era desprovido de qualquer recurso que pudesse garantir a sua sobrevivência. Enquanto o rico vivia, Lázaro sobrevivia. Ou seja, era aquele sujeito que vendia o almoço para comprar a janta, e que assim como o cego Bartimeu, que ficava à beira do caminho pedindo esmolas, ele dependia da compaixão de outras pessoas para que ele pudesse ao menos se alimentar. Se você ler o versículo 21, você vai perceber que o texto diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Quer dizer, aquilo que para o rico não tinha valor nenhum, que eram as migalhas, para esse mendigo representava algo que poderia ao menos amenizar a sua fome. Ele não queria um prato cheio, ele não queria um camarão na moranga, ele não queria o caviar, ele não queria comer a gordurinha da picanha, ele desejava comer migalha que caía da mesa. Se ele tivesse isso, ele já ficaria satisfeito. Mas você vai perceber que a Bíblia diz que ele desejava. Mas a Bíblia não diz que o seu desejo de comer migalha era atendido. O que dá a entender é que esse rico batia com a porta na cara desse mendigo e o enxutava como se ele fosse um verme. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 21, e o versículo de número 13, que aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, um dia clamará e não será ouvido. Eu vou repetir, Provérbios capítulo 21 e o versículo de número 13. A Bíblia diz que aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, um dia clamará e não será ouvido. Por quê, pastor? Porque todo ser humano é culpado pelo bem que não fez. Afinal de contas, omissão é pecado. Madre Teresa de Calcutá, que nem assembleiana era, ela dizia que as mãos que ajudam são mais importantes do que os joelhos que oram. Tudo aquilo que pronunciamos com os lábios se torna inútil se não for confirmado pelas nossas atitudes. É por isso que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 2, e o versículo de número 17, que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Isso implica dizer que não adianta termos uma fé fortificada acompanhada de uma ação fragilizada. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o problema desse rico não é a riqueza, e sim a riqueza sem Deus. William Barclay, ele vai dizer que o que levou esse rico para o inferno não foi o que ele fez, mas foi o que ele deixou de fazer. Então você vai perceber que nós estamos diante de pessoas antagônicas. Um que tinha muito dinheiro e outro que era extremamente pobre. Um que vivia de maneira nababesca, ostentando, esbanjando, e outro que vivia de maneira miserável. Um que vivia no luxo e o outro que vivia no lixo.
um que vivia cercado de amigos de conveniência, por conta do dinheiro que ele possuía e do que ele podia oferecer, enquanto o outro, a sua única saída, companhia, eram os cães que se aproximavam dele para extrair algo. Para quê? Para lamber as suas feridas. E a Bíblia Sagrada nos relata que esses dois homens, eles foram confrontados pela mesma realidade. A morte bateu na porta de ambos. Se tem uma coisa que eu admiro e eu tiro o chapéu para ela, é a Dona Morte. Por quê? Porque ela mata preto, branco, rico, pobre, gordo, magro, feio, bonito. Eu nunca ouvi dizer que ela mandou um aviso prévio. Não, ela não manda aviso prévio. Ela não manda e-mail. Ela não manda WhatsApp. Ela não liga para avisar que está chegando, não. Ela não respeita a esposa que vai ficar viúva. Ela não respeita o filho que vai ficar órfão. Ela não respeita a lacuna que aquele ente querido vai deixar na família com a sua ausência. Ela simplesmente vem, te pega, te leva sem dar nenhuma satisfação. Jó capítulo 30, versículo de número 23, a Bíblia diz que a morte é o lugar destinado a todos os seres viventes. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, a Bíblia diz que ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Tiago capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que a nossa vida, ela é comparada com um vapor que existe por um certo momento e logo se desvanece. Quer dizer, hoje você está aqui, mas amanhã você pode não estar. Quem diria para Ayrton Senna que aquela seria a última corrida? Quem diria para os jogadores da Chapecoense que aquele seria o último voo? Quem diria para Marília Mendonça que não haveria um próximo show? Quem diria para aqueles jovens que estavam na Boate Kiss que não haveria uma próxima balada? A Bíblia diz em Jó, no capítulo 9, e o versículo de número 25, que os nossos dias são mais velozes do que um maratonista, ou seja, passa muito depressa. Então você vai perceber que esses dois homens, eles foram confrontados pela mesma realidade. A morte bateu na porta de ambos, e o que vai separar um do outro é o destino de cada um após o sepultamento. Eu vou repetir: o que vai distinguir um do outro é o destino de cada um após o sepultamento. Malaquias capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Enquanto a morte para Lázaro representava o fim do sofrimento terreno, para esse rico aqui, a morte representava o início do sofrimento eterno. Jonathan Edwards, ele dizia que a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. É por isso que eu costumo dizer que as pessoas pensam que a sepultura, ela é o fim de todas as coisas, mas na verdade a vida começa depois da sepultura. Eu vou repetir: a vida começa depois da sepultura. Quando o corpo ele é sepultado na terra, na esfera terrena, foi colocado um ponto final, mas dali para frente existe uma eternidade perto de Deus ou longe de Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 9, 27 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe reencarnação como prega o Espiritismo, dizendo que você precisa ser uma pessoa boa para que na próxima vida você venha se transformar
transformar num ser humano mais evoluído. Não existe isso. A Bíblia diz em Jó capítulo 7, versículo 10, que aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir dela. Não existe purgatório como prega a Igreja Católica. Por quê? Porque se houvesse purgatório, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e para pagar a nossa dívida. Acreditar na doutrina do purgatório é anular o sacrifício de Cristo e desacreditar da eficácia do sangue de Jesus. A Bíblia nos diz em João 5:24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 9, a Bíblia diz: se confessarem com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 2 Coríntios 5:17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não existe também essa história de que morreu, acabou. Não. Quando o ser humano ele fechar os olhos nesta vida e ele abrir os olhos na eternidade, ele tem contas para acertar com Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Existe até a letra de um hino que diz: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não haverá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta a prece nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. A Bíblia diz em Lucas 16:22 que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Perceba que enquanto esteve vivo, a única companhia que esse mendigo aqui tinha era quem? Eram os cachorros que se aproximavam dele para lamber as suas feridas. Ninguém queria apertar a mão dele, ninguém queria dar um abraço nele, ninguém queria se aproximar dele e correr o risco de sentir o odor desagradável que aquele mendigo exalava. Mas a Bíblia diz que quando esse mendigo morre, esse mendigo que ninguém queria estar perto dele, ele é cortejado por quem? Ele é cortejado pelos anjos. E ele vai para onde? Para o seio de Abraão. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de refrigério, o paraíso. Então isso é uma prova de que apesar das dificuldades que passamos no dia a dia, apesar das perseguições e humilhações, o que nos mantém inabaláveis é a convicção de que haverá o dia da recompensa. Eu vou repetir para você melhorar o teu glória: a convicção de que haverá o dia da recompensa. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: vai haver o dia da recompensa. Diga para ele. Aleluia. Haverá um dia em que a lágrima vai ser enxugada. Haverá um dia que a dor vai cessar. Haverá um dia em que a enfermidade não vai poder mais te atingir. Haverá um dia em que a morte não vai mais poder tocar em você, porque nós teremos corpos glorificados. Haverá um dia em que cada segundo de sofrimento valerá a pena
diante de uma eternidade que está preparada ao lado de Jesus. A Bíblia nos diz em Romanos 8:18 que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. 2 Coríntios 4:17, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apocalipse 2:10, a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, que se tu for pentecostal, tu vai dar glória. Provérbios capítulo 14, versículo 32, a Bíblia diz que o ímpio na sua malícia será lançado fora, mas o justo até na morte tem esperança. Esse mendigo aqui, ele foi humilhado na terra, mas ele foi recompensado na eternidade. O mendigo, ele não tinha gente, a companhia de ninguém enquanto estava na terra, mas ele teve a companhia dos anjos que levaram ele até um lugar de descanso. O rico que vivia cercado de pessoas, ele não tem a companhia de ninguém após a sua morte. A única coisa que a Bíblia diz quando o rico morre, sabe o que é? Morreu também o rico e foi sepultado. Quando o rico ele é sepultado, as pessoas vão embora para suas casas, vão cuidar dos seus afazeres, afinal de contas a vida precisa continuar. A viúva, ela volta para casa. Os filhos vão discutir a partilha da herança. Aqueles que diziam que eram amigos desse rico, depois do sepultamento nem lembra mais dele. Após o sepultamento, se cumpriu na vida desse rico aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. O rico, ele plantou desprezo pelas coisas de Deus, e ele teve que colher tormento que duraria toda a eternidade. Uma certa feita perguntaram para um pastor: pastor, o que é eternidade? Ele disse que eternidade é como se um beija-flor tivesse que pegar um grão da areia que está na praia do mar a cada ano. Ele vem esse ano, pega um grão e leva para o céu. No ano seguinte ele volta, pega mais um grão e leva para o céu. Quando ele terminar de pegar toda a areia que está na praia do mar, está começando uma eternidade. Eternidade é algo infinito. Eternidade é uma coisa que nunca vai acabar. O inferno é o pior lugar que o ser humano pode escolher para passar a eternidade. Max Lucado, um teólogo e pastor norte-americano, ele disse que uma frase resume o horror do inferno: Deus não está lá. Você precisa entender que um simples dia no inferno será pior do que uma vida inteira na terra carregando a cruz. Eu vou repetir: um simples dia no inferno será muito pior do que uma vida inteira na terra carregando uma cruz. É por isso que Jesus Cristo disse: se alguém quiser, perceba que não é obrigado, é para quem quer. Se alguém quiser, ele não impõe, ele propõe. Se alguém quiser vir após mim, o que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar. E todo aquele que ganhar a sua vida, vai perder. E lá em Mateus 8,36 ele vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O seu dinheiro, ele pode comprar a diária mais cara no hotel mais caro em Dubai. O seu dinheiro, ele pode comprar um ingresso para ir para Disney. O seu dinheiro,
dinheiro, ele pode comprar o melhor tratamento médico no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. O teu dinheiro pode fazer tudo isso, mas o seu dinheiro, ele não é capaz de comprar o seu passaporte para entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Sabe por quê? Porque algumas pessoas perguntam: onde fica o inferno, pastor? E eu lhe respondo agora: o inferno, ele fica no final de uma vida sem Deus. É por isso que a Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 7, e o versículo de número 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição. E Jesus vai dizer: e muitos são os que entram por ela. Então aquele Salvador, aleluia, que falou tão graciosamente do caminho para o céu, ele também usou uma linguagem muito mais clara para falar sobre o caminho do inferno. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 42, que o inferno é um lugar onde há prantos e ranger de dentes. Marcos 9:48, a Bíblia vai dizer que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. J.C. Ryle, ele dizia que a estrada mais triste para o inferno é aquela que corre debaixo do púlpito, ao lado da Bíblia, em meio a advertências e convites. Jesus Cristo, ele está sendo ofertado todos os dias à humanidade, e ela insiste em recusar a graça oferecida e desprezar o sacrifício na cruz do Calvário. Esse mendigo aqui, ele pôde contemplar com os próprios olhos que vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Eu vou repetir: esse mendigo, ele pôde contemplar com os próprios olhos o que, pastor? Que vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Na terra, ele passava fome. Lá no céu, ele teve um encontro com o pão da vida. Na terra ele teve sede, mas lá no céu ele teve um encontro com a água da vida. Na terra ele usava roupa rasgada, mas lá no céu ele recebeu vestes resplandecentes. Na terra ele tinha a companhia dos cachorros, mas lá no céu ele tem a companhia dos anjos. Na terra ele era cheio de ferida, mas lá no céu ele recebeu corpo glorificado. Na terra batiam com a porta na cara dele, mas lá no céu ele ouviu a boca do próprio Jesus dizer: Lázaro, foste fiel no pouco e no muito eu te coloco agora, entra para o gozo do teu Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Olha mais uma vez para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: vai valer a pena. Sabe o que eu estou me lembrando? Eu não sei nem se eu já contei isso aqui, mas o Espírito Santo me faz lembrar isso agora. Estou me lembrando de um casal que foi missionário na China durante 50 anos. E depois de 50 anos que eles estavam na China, o ministério que os enviou para a China resolveu que eles deveriam retornar para o país de origem, pastor. E quando o ministério pagou a passagem de navio, quando eles estavam dentro do navio, o casal de velhinhos, eles estavam perguntando: como será que a igreja que nos enviou para a China vai nos receber lá no nosso país de origem? Será que vai ter balão? Será que vai ter bolo? Será que vai ter festa? Será que vai ter aplausos? Será que o pastor presidente vai estar lá para nos receber no porto? Quando o navio atracou no porto, para surpresa deles, não havia ninguém. O pastor presidente não estava lá. Não tinha aplausos, não tinha bolo, não tinha nada. E o marido olhou para a esposa e disse assim: é isso que Deus tem para a gente? Quando a gente volta para casa depois de 50 anos? Eles pegaram a condução e foram para a casa que a igreja havia alugado para eles morarem. Quando chegou na casa, a esposa foi preparar algo para comer na cozinha, e o marido olhou para ela e disse: olha, eu vou sair na rua aí um pouco. Enquanto eu estiver na rua, pergunta aí para o teu Deus se é isso que ele tem pra gente quando a gente volta para casa depois de 50 anos. Ele bateu a porta muito bravo. Depois de mais ou menos uns 30 minutos ele retornou. A esposa ainda estava preparando algo na cozinha, e ele olhou para ela e disse assim: pastor Gileu, você perguntou para o teu Deus se é isso que ele tem pra gente quando a gente volta para casa depois de 50 anos? Ela disse: eu perguntei e ele me respondeu. E o que ele disse?
ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Aleluia. Oh glória. Não chegamos em casa. E Deus, ele me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: você ainda não chegou em casa. Eu vou repetir para você melhorar o teu glória. Eu estou pregando para a gente pentecostal. Você ainda não chegou em casa. A tua recompensa está do outro lado do Jordão. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão para adorar a Deus. O que dizer de grandes homens que durante toda a sua vida zombaram de Deus, escarneceram do nome de Jesus, e que na hora da morte tiveram que reconhecer que não estavam preparados para morrer, mas infelizmente já era tarde demais. Voltaire, um famoso escritor e filósofo francês, a enfermeira que estava do lado dele na hora da morte disse: por todo o dinheiro da Europa, eu nunca quero ver um incrédulo morrer. Durante toda a madrugada em que ele morreu, ele implorava por perdão. Napoleão Bonaparte, o médico que estava ao lado dele na hora da morte, escreveu o seguinte: o imperador morre solitário e abandonado. A sua luta contra a morte é algo terrível. Lenin, o primeiro-ministro da União Soviética, na hora da morte, ele morreu em confusão mental. Quando ele estava morrendo, o seu desespero foi tão grande que ele pedia perdão até para as mesas e cadeiras da sua residência. Antônio Carlos Magalhães, o antigo governador do estado da Bahia, na hora da morte, as suas últimas palavras foram: pelo amor de Deus, não me deixem morrer. César Borgia, o famoso estadista da nobreza italiana, na hora da morte ele disse: tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte, e agora tenho que morrer completamente despreparado. Thomas Scott, o antigo presidente da alta Câmara inglesa, na hora da morte ele disse: até o presente momento pensei que não havia nem Deus e nem inferno, mas agora sei que ambos existem e estou entregue ao juízo do Todo-Poderoso. Nietzsche, o filósofo alemão, que dizia que Deus havia morrido, ele disse na hora da morte: se existe realmente um Deus, eu sou o mais miserável dos homens. Agora veja a diferença entre quem morre com Deus e quem morre sem Deus. John Octobie, um crente fiel, na hora da morte ele disse: ó que contemplei uma visão que não posso descrever. Dwight Lyman Moody, na hora da morte ele disse: a terra recua e os céus se abrem diante de mim. Billy Bray, na hora da morte ele disse para sua esposa no leito de morte: o quê? Eu temer a morte? Glória! Jesus Cristo, quando ele estava pregado na cruz, ele disse: está consumado. Estevão, o diácono da igreja primitiva, na hora da morte ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 21, ele vai dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Quando ele escreve 2 Timóteo capítulo 4, já no finalzinho da sua vida, ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia, não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. E eu quero repetir para você mais uma vez: vai valer a pena. Eu vou repetir mais uma vez para De Cruz melhorar o glória: vai valer a pena. Pastor, mas você acha que vai valer a pena mesmo? Eu sou crente, eu sirvo a Deus. E parece que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, ao invés das coisas melhorarem, parece que elas pioraram.
Vou dizer, meu querido, você esqueceu de ler as letrinhas pequenas no final do contrato. Jesus, ele não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus, ele não prometeu que os seus problemas iam acabar, pelo contrário, ele disse que os seus problemas iam aumentar. Ele disse que você ia ter uma cruz para carregar. Ele disse que ia te colocar como ovelha no meio de lobos. Ele disse que você ia perder amigos. Ele disse que iam bater na tua face e você ia ter que oferecer o outro lado. Mas ele disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente quer ter vitória, mas não quer ter luta. O problema é que a gente quer chegar na terra prometida, pastor Agileu, mas a gente não quer passar pelo deserto. Nós queremos ser honrados na Babilônia, mas nós não queremos enfrentar a cova dos leões, muito menos a fornalha de Nabucodonosor. A minha geração, ela é uma geração que gosta de pular etapas. É uma geração apressada, impaciente, que não sabe esperar o tempo de Deus. É uma geração imediatista. Eu quero hoje, mas eu quero agora. É uma geração que não quer passar pelo sofrimento. Essa palavra sofrimento, ela não faz parte do vocabulário de muitos pregadores. Deus vai te exaltar, Deus vai te tirar do anonimato. Essa prova vai passar, a roda gigante vai girar, a tua vitória vai ter sabor de mel. Quem te viu lá embaixo vai ter que ver você lá em cima. Deus não vai matar o teu inimigo, Deus vai conservar o teu inimigo vivo, para que ele possa aplaudir de pé a sua vitória. E todo mundo gosta de ouvir essas coisas, essas mensagens triunfalistas, antropocêntricas, que vem sendo pregado em cima dos nossos púlpitos. É muito bom de ouvir, mas eu quero dizer para você, meu querido, que apesar de ser crente, você continua sendo gente. Crente fica doente, crente fica desempregado, crente recebe seguro-desemprego, crente bate carro de crente também quebra, crente paga aluguel, crente tem câncer, crente vai pra UTI, crente morre. O fato de você ser crente não significa que você é a rainha da cocada preta ou da cocada branca, minha santa. Não significa que você é a última Coca-Cola do deserto do Saara, meu santo. Não significa que você não vai ter nenhum tipo de problema e que você esteja isento das vicissitudes que a vida lhe apresenta. Pelo contrário, às vezes por ser crente você sofre mais do que deveria. Aí você me diz, mas pastor, se no quesito sofrimento o ímpio sofre tanto quanto o justo sofre, então qual é a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença é que o ímpio passa pelo problema sozinho e você passa pelo problema com Deus do teu lado para te dar vitória. Deus, ele não muda as circunstâncias porque talvez esteja usando as circunstâncias para mudar você. Como diz o pastor Mark Anderson, Deus, ele não é teólogo, ele é pedagogo. Tudo que ele faz é porque ele tem algo para lhe ensinar. Na escola o professor ensina a lição e depois aplica a prova. Deus, ele te coloca na prova para que você possa aprender a lição. Deus, ele não livra do problema, ele livra no problema. Deus, ele não livra da prova, ele livra na prova. Deus, ele não livra da cova dos leões, ele livra na cova dos leões. Deus, ele não livra da fornalha, ele livra na fornalha. E Deus, ele não é o quarto homem da fornalha, não. Ele é o primeiro, porque quando você chega lá dentro, ele já está lá dentro esperando por você. Quem pode levantar a mão para o céu para adorar a Deus? Ele mandar a baixúria. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Irmão, esses dias eu estava me preparando para embarcar para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei atrasado no aeroporto, quase perdi o voo. E quando eu cheguei próximo ao portão de embarque, eu ouvi a voz daquela moça falando no microfone: última chamada para o voo. Aí falou o número do voo. Eu vou dizer um número simbólico aqui. Número 3545. Última chamada do voo 3545. Quando eu ouvi ela dizendo isso, o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: esse aí representa o avião que está indo para Nova Jerusalém. O avião é grande, tem muitos assentos vagos. E detalhe, para entrar nesse avião, você não precisa pagar a passagem, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Só que tem muita gente que, não obstante o avião
o voo ser gratuito, eles se recusam a entrar. Mas o meu Espírito Santo, ele pegou o megafone na mão e ele está gritando nessa última hora, última chamada para o voo que vai para Nova Jerusalém. Última chamada para o voo que vai para Nova Jerusalém. Última chamada para o voo que vai para Nova Jerusalém. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O povo barulhento que vai deixar saudade. O povo barulhento que vai deixar saudade. Ô glória, dá um sol aí pra mim, maestro. Dá um sol aí pra mim. Vai ser mais ou menos assim, ó. Além